Furacão Elren provoca ondas perigosas e praias são fechadas das Carolinas a Nova York. Na Flórida, nova lei que autoriza castigos físicos em escolas com consentimento dos pais tem gerado polêmica. No Brasil, ações de bancos têm perda bilionária após decisão do STF. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. A gente começa esta edição do Brasil News falando do furacão Elren. É que, embora os meteorologistas continuem confiantes de que Elren permanecerá longe da costa, o furacão tem deixado o mar agitado, com grandes ondas. A cidade de Nova York fechou as praias até a quinta-feira. New Jersey, Maryland e Delaware também tiveram algumas praias temporariamente interditadas. Mas a maior preocupação são as vilas e casas de férias na Carolina do Norte. Os meteorologistas esperam que a grande tempestade atinja o pico nas próximas 48 horas. Na Flórida, o ano letivo mal começou e uma nova lei está causando polêmica por lá. Castigos físicos podem ser aplicados em alunos se houver autorização dos pais. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A polêmica Lei HB 1255, que aborda a aplicação de castigos físicos em alunos das escolas públicas e charters, entrou em vigor no estado da Flórida no mês de julho. No entanto, a punição só pode acontecer com autorização formal dos pais ou responsáveis. Ou seja, a medida exige consentimento prévio por escrito, válido para todo o ano letivo ou para cada caso específico. A nova lei já tem gerado repercussão entre educadores, famílias e organizações de direitos humanos. Segundo o Departamento de Educação do Estado, foram registrados 516 casos de punição corporal no ciclo 2023-2024. A nova legislação também estabelece regras para a aplicação da punição. É necessária a aprovação do diretor, a presença de outro adulto durante o ato e a elaboração de relatório caso os pais solicitem. A Flórida é um dos 17 estados norte-americanos que ainda permitem esse tipo de disciplina nas escolas, de acordo com a Associação Nacional de Educação. E o governador da Flórida, Ron DeSantis, e o procurador-geral James Meyer anunciaram na terça-feira em St. Cloud uma ação judicial contra duas empresas de livros didáticos. Elas são acusadas de cobrar milhões de dólares a mais dos distritos escolares do estado. Segundo autoridades, as empresas teriam explorado os contribuintes ao inflacionar preços e omitir informações em contratos com escolas públicas. A ação busca recuperar os valores pagos indevidamente e impor sanções às companhias envolvidas. DeSantis informou ainda que o estado não vai tolerar práticas abusivas que comprometem o orçamento da educação e que a medida é um passo para proteger os alunos e os contribuintes. E o Meyer destacou que a investigação foi conduzida em parceria com distritos escolares e envolve auditorias detalhadas dos contratos firmados nos últimos anos. A identidade das empresas envolvidas não foi divulgada. E olha essa história, um homem foi preso após usar o sistema de irrigação para atingir crianças com deficiência em um ponto de ônibus escolar no condado de Marion. Segundo a polícia, Antônio Roman, de 61 anos, ativava os irrigadores 2 vezes ao dia quando as crianças embarcavam e desembarcavam do ônibus escolar. O pai das vítimas chegou a usar roupa de banho para protegê-las. Roman monitorava o local com câmeras e confessou que estava irritado com a rampa de acessibilidade que tocava a garagem dele. Ele foi indiciado por perseguição e agressão contra pessoas com deficiência. A investigação começou em abril. Roman foi preso no domingo, pagou uma fiança de $4 mil e foi liberado. E o Distrito Escolar de Miami-Dade anunciou uma parceria histórica com a marca Adidas. A empresa vai fornecer uniformes e equipamentos esportivos a todos os atletas das 40 escolas de ensino médio que fazem parte da principal liga esportiva escolar do condado. O contrato é de 5 anos e está avaliado em $13,5 milhões.
A iniciativa foi celebrada com um desfile em um estádio, onde centenas de estudantes mostraram os novos uniformes e acessórios da marca. Para as autoridades, a parceria valoriza o talento local e alivia o peso financeiro das escolas, que antes precisavam fazer campanhas para comprar os materiais. A Adidas também ganha direitos de nome no estádio e receberá a maior parte dos lucros de um novo site de merchandise escolar lançado pelo distrito. A parceria é considerada um marco para o esporte escolar na Flórida e deve servir de modelo para outros distritos do país. E uma passageira surtou no aeroporto de Orlando e atacou funcionários de uma companhia aérea. A mulher foi flagrada em um vídeo gritando e agredindo funcionários da Southwest Airlines no aeroporto internacional de Orlando. Segundo testemunhas, a mulher teria se irritado após não conseguir entrar na lista de espera de 3 voos seguidos. Nas imagens, ela aparece na frente do balcão de atendimento, chutando um funcionário e atirando o celular contra 2 telas de computador. Em meio ao surto, ela chega a pedir que outros viajantes chamem a polícia. Segundo a companhia aérea, a passageira tentava entrar pelo portão depois do encerramento do embarque e teria sido orientada a parar. Até o momento, não há confirmação se a mulher foi detida ou se enfrenta acusações formais. A polícia de Orlando foi acionada e investiga o caso que aconteceu na manhã de quinta-feira. Ainda bem que tem sempre alguém gravando esses momentos. A seguir, autoridades brasileiras afirmam que o avião da Força Aérea Americana que pousou no Brasil transportava diplomatas. Até já! O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. E agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a escalada de tensões entre os Estados Unidos e o judiciário brasileiro provocou uma perda de mais de 40 bilhões de reais das ações dos principais bancos do país negociadas na Bolsa de Valores na terça-feira. A queda é vista por economistas como um reflexo da insegurança dos investidores e do mercado financeiro.
após o despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de que decisões judiciais estrangeiras não têm validade no território brasileiro. Embora Dino não tenha mencionado a Lei Magnitsky, aplicada pelo governo norte-americano contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, uma advertência foi enviada ao governo brasileiro em postagem na rede social X, dizendo assim, abre aspas, nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos. Fecha aspas. O Banco do Brasil disse por meio de nota que vai atuar conforme a legislação nacional. Já o Itaú informou que vai cumprir a Lei Magnitsky em todas as jurisdições onde atua. E uma aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou no Brasil trouxe diplomatas americanos. Essa foi a única informação divulgada pela Polícia Federal nesta quarta-feira. O Boeing C-32B, que veio de Porto Rico, desceu no fim da tarde de terça-feira no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E em seguida decolou para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os pousos foram confirmados pelas concessionárias que administram os aeroportos. Até o momento, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e a Força Aérea Brasileira, a FAB, não informaram o motivo da descida do avião. Segundo o site da Força Aérea dos Estados Unidos, o C-32B é um avião para transporte de autoridades norte-americanas e tem capacidade para até 45 passageiros. E é equipado com sistemas avançados de comunicação e segurança. E Carlos Eduardo, conhecido nas redes como Enzo Master, foi detido após se apresentar à Polícia Federal em Rondônia na terça-feira e acabou sendo liberado logo após a audiência de custódia. O influenciador digital foi preso após ter deixado uma bomba falsa no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, na capital Porto Velho. Enzo Master passou a ser investigado após ter deixado uma mala com uma bomba falsa no saguão do aeroporto na última quinta-feira. O aeroporto ficou fechado por 3 horas por conta da situação. As imagens de segurança do local auxiliaram nas investigações. Em depoimento à polícia, o influenciador disse que a intenção era produzir conteúdo para a internet. E um ciclone que se formou entre a Argentina e o Uruguai provocou fortes rajadas de vento em Santa Catarina. Veja. E a passagem de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical provocou rajadas de vento de mais de 100 km por hora nesta quarta-feira em cidades de Santa Catarina. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o ciclone se formou entre a Argentina e o Uruguai. O vento intenso chegou a cobrir de areia o acesso ao farol de Santa Marta, em Laguna, litoral catarinense. Em Imbituba, a ventania derrubou um posto de guarda-vidas. A Defesa Civil alertou sobre risco de destelhamentos, quedas de árvores e danos na rede elétrica em regiões mais altas. A partir de sexta-feira, o IMET prevê a formação de uma nova frente fria que deve provocar temporais isolados no Rio Grande do Sul. Veja agora como ficou a moeda brasileira frente ao dólar. E o sul da Europa vive uma das piores temporadas de incêndios florestais em 2 décadas. Bombeiros da Unidade Militar de Emergências da Espanha combateram diferentes focos de incêndio desde a noite de terça-feira. As queimadas se espalharam em regiões como Galácia e Castela. Serviços ferroviários foram suspensos e também acesso a estradas. Espanha e Portugal estão entre os países mais afetados. Terrível, hein? Bom, esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite.